Você já pensou sobre como as palavras de Jesus podem impactar suas relações? Em Marcos 10, versículos 2 a 16, ele nos ensina sobre o valor do casamento e a importância de acolher as crianças, mostrando que o amor e a união são fundamentais em nossas vidas. Assistir à explicação e oração sobre essa passagem é uma oportunidade incrível para aprofundar sua compreensão do que significa amar de forma verdadeira. A explicação vai te guiar na reflexão sobre os princípios que Jesus compartilha, ajudando você a aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Além disso, a oração é um momento especial de conexão com Deus. É uma chance de buscar sabedoria e força para viver os valores que Jesus nos apresenta. Você vai se sentir inspirado a cultivar relacionamentos mais saudáveis e significativos. Participar dessa experiência também é uma forma de se unir a outras pessoas que estão em busca de crescimento espiritual. Juntos, vocês podem compartilhar reflexões e fortalecer laços de fé. Não deixe passar essa oportunidade de se conectar mais profundamente com as mensagens de Jesus e transformar sua vida. Assista à explicação e oração sobre Marcos 10, versículos 2 a 16, e permita que essas palavras toquem seu coração e iluminem seu caminho. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos analisar os versículos de 2 a 5. No início, vemos que alguns fariseus se aproximam de Jesus com uma intenção clara: testá-lo. Eles perguntam se é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Essa questão sobre o divórcio era um tema polêmico na época, e os fariseus queriam ver como Jesus responderia a isso, esperando talvez que ele se colocasse contra a lei de Moisés. Quando Jesus pergunta o que Moisés ordenou, ele não apenas demonstra seu conhecimento da lei, mas também provoca os fariseus a refletirem sobre o que realmente está escrito nas Escrituras. A resposta dos fariseus menciona que Moisés permitiu que se escrevesse uma certidão de divórcio, o que indica que havia uma regulamentação para o divórcio na lei. A resposta de Jesus sobre a dureza do coração é muito significativa. Ele explica que a permissão dada por Moisés para o divórcio não era o ideal original de Deus, mas sim uma concessão devido à dureza do coração das pessoas. Isso sugere que os relacionamentos deveriam ser baseados em amor e compromisso, e que o divórcio não é algo desejado por Deus. A dureza do coração refere-se à falta de amor e à incapacidade de perdoar, ou entender a importância da união. Esses versículos nos mostram a intenção de Jesus em resgatar o propósito original do casamento, enfatizando que ele vai além da simples observância da lei. Ele quer que as pessoas compreendam a profundidade do amor e do compromisso nas relações humanas. Nos versículos 6 a 8, Jesus recorre ao início da criação para ensinar sobre o casamento. Ele cita Gênesis, afirmando que Deus criou o homem e a mulher e estabeleceu que, ao se unirem, se tornariam uma só carne. Essa expressão
Enfatiza a intimidade e a união profunda que deve existir entre um casal. Ao deixar pai e mãe, o homem inicia uma nova família, onde a união com a esposa é prioritária. A frase, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe, é uma declaração poderosa sobre a sacralidade do casamento. Jesus ressalta que essa união não deve ser desfeita pelo ser humano, enfatizando que o plano de Deus para o casamento é de permanência e compromisso. Nos versículos 10 a 12, vemos que os discípulos questionam Jesus novamente sobre o divórcio. A resposta de Jesus é clara: quem se divorcia de sua esposa e casa com outra comete adultério. Isso implica que o divórcio não é algo leve ou sem consequências. Ele quebra a aliança sagrada estabelecida por Deus. A mesma lógica se aplica à mulher que se divorcia do marido. Esses versículos nos ensinam que o casamento é uma instituição divina com um propósito profundo. A mensagem central aqui é sobre a importância da fidelidade, do compromisso e da sacralidade do matrimônio aos olhos de Deus. Nos versículos 13 e 14, vemos que as pessoas estavam trazendo crianças a Jesus para que ele as tocasse. No entanto, os discípulos tentaram afastá-las, talvez pensando que Jesus tinha coisas mais importantes a fazer. A reação de Jesus é de aborrecimento. Ele se opõe à atitude dos discípulos e os instrui a permitir que as crianças se aproximem. Essa passagem destaca a importância das crianças e o valor que Jesus dá a elas. Quando Jesus diz: "O reino de Deus é dos que são como elas", ele está enfatizando características das crianças que são essenciais para a entrada no reino: simplicidade, humildade, dependência e uma fé genuína. As crianças confiam plenamente em seus pais e cuidadores. Essa confiança é um modelo do tipo de fé que devemos ter em Deus. No versículo 15, Jesus faz uma afirmação poderosa: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Isso nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e como nos aproximamos de Deus. Em vez de complicar as coisas com dúvidas ou ceticismo, somos chamados a ter uma fé simples e confiante. Por fim, no versículo 16, vemos Jesus abraçando as crianças e abençoando-as. Esse gesto não apenas demonstra seu amor e carinho por elas, mas também simboliza a aceitação do reino de Deus por aqueles que têm um coração puro e inocente. Senhor Deus, hoje venho a Ti com um coração aberto, buscando entendimento e sabedoria nas Tuas palavras. Agradeço por Jesus, que nos ensina sobre o verdadeiro significado do amor e do compromisso. Ajuda-me a compreender a profundidade do Teu propósito para os relacionamentos. Perdoa-me pelas vezes em que minha dureza de coração me afastou do amor verdadeiro. Que eu possa cultivar um coração gentil e disposto a perdoar, assim como Tu nos perdoas. Senhor, fortalece os laços de amor nas minhas relações e ajuda-me a honrar os compromissos que fiz. Que eu possa sempre lembrar que o divórcio não é o Teu desejo, mas sim a união e a harmonia em nossos lares. Que o amor prevaleça em minha vida e nas vidas daqueles ao meu redor. Querido Deus, agradecemos por nos lembrar da beleza e da sacralidade do casamento, que foi estabelecido por Ti desde o início da criação. Ajuda-nos a compreender a profundidade da união que nos chamaste a viver. Que possamos sempre valorizar o compromisso e a fidelidade em nossos relacionamentos, reconhecendo que o que Tu uniste não deve ser separado. Senhor, pedimos sabedoria para honrar nossas alianças e para tratar nossos cônjuges com amor e respeito. Que possamos olhar para nosso casamento como um reflexo do Teu amor por nós. Fortalece os laços que unem as famílias e ajuda aqueles que estão passando por dificuldades em seus relacionamentos. Que nossa vida a dois seja um testemunho do Teu amor incondicional e da Tua graça. E se algum de nós estiver enfrentando desafios, que possamos buscar em Ti a força e a orientação necessárias para seguir em frente. Agradecemos por Tua infinita bondade e amor, especialmente pelas crianças que nos cercam. Neste momento, lembramos das palavras de Jesus, que nos ensinou a valorizar a simplicidade e a pureza do coração infantil. Que possamos aprender com elas a confiar em Ti de forma plena, como elas confiam em seus pais. Senhor, ajuda-nos a não ser obstáculos para as crianças em nosso meio. Que possamos sempre promover um ambiente onde elas se sintam amadas e acolhidas. Que nossos corações sejam abertos para receber o reino de Deus,
com a mesma inocência e fé que as crianças demonstram. Pedimos também que abençoes cada criança, protegendo-as e guiando-as em seu crescimento. Que elas possam conhecer teu amor desde cedo e desenvolver uma relação profunda contigo. Que nossa vida seja um testemunho do teu amor, refletindo a alegria e a esperança que encontramos em ti. Em nome de Jesus, que nos ensinou a acolher as crianças, oramos. Amém. E assim, ao refletirmos sobre esses versículos de Marcos 10, aprendemos sobre a importância do casamento, do compromisso e da fé infantil. Jesus nos ensina que o amor verdadeiro e a simplicidade são fundamentais para vivermos de acordo com os valores do reino de Deus. Que possamos sempre buscar essa pureza em nossos relacionamentos e em nossa relação com Ele. Se você foi tocado por esta mensagem, não esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos espalhar o amor e os ensinamentos de Jesus juntos. Até a próxima. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, no amor de Maria e na comunhão com Deus. Tenha um abençoado dia.